Meu nome é Luciana Ferrara, eu sou arquiteta urbanista de formação, me formei na Faculdade de Arquitetura da USP e, desde a graduação eu fiz iniciação científica, trabalhei com pesquisa, fui pesquisadora do Laboratório de Habitação de Assentamentos Humanos e desde a minha graduação também fui do Laboratório dos Alunos, então a gente sempre trabalhou muito com extensão e com a questão principalmente da habitação social. E depois que eu me formei, eu trabalhei, pouco antes de me formar, eu já trabalhei numa assessoria técnica, um escritório de arquitetura que assessorava os movimentos populares de moradia nos projetos habitacionais, de mutirão autogeridos, né, que chamava Usina, se chama ainda, Usina, Centro de Trabalhos do Ambiente Habitado. Então eu sempre tive muito nessa temática, né, da produção da cidade, dos agentes relacionada à questão habitacional. Depois, com o passar do tempo, eu fui trabalhando também mais especificamente no campo do planejamento territorial. Eu trabalhei no Instituto Polis com plano diretor, fiz pesquisa também sobre esse tema, participei da Rede Nacional de Avaliação dos Planos Diretores, fiz consultorias em planos municipais de habitação, né? E quando eu entrei no mestrado, eu ainda participava de um escritório de arquitetura, né? Trabalhava com um projeto de arquitetura que chamava Roda Arquitetura. E eu sempre fui conciliando essas várias atividades, né? Depois que eu entrei no mestrado, eu já vinha participando de uma pesquisa do LabIAB que era sobre as áreas de proteção de mananciais, e eu fui definindo mais a minha atuação para o campo do planejamento e para os estudos urbanos, né? Então, desde o mestrado, eu fui desenvolvendo também pesquisa na área sobre a questão dos assentamentos de baixa renda em área de proteção manancial e trabalhando com essa questão urbana, ambiental, o problema da natureza na produção da cidade, né? E então fui trazendo mais tanto a pesquisa como a atuação profissional para o planejamento territorial. Falando sobre a trajetória, né, nessa relação entre prática do planejamento e pesquisa, né, de estudos urbanos, eu também trabalhei no Instituto Socioambiental, que foi uma experiência muito importante, interessante, então sempre transitando, né, em consultorias com o poder público, atuação em ONGs, assessorias aos movimentos sociais, então eu sempre tentei circular, né, e trabalhar com os vários atores aí da produção da cidade. Sobre pesquisa, eu tenho trabalhado, vamos dizer assim, em algumas linhas gerais que eu acho que vários interesses dos alunos se encaixam, né? Tem algumas questões mais específicas, outras mais gerais. Então, em linhas gerais, tem a questão de como a natureza é transformada pelo processo de urbanização, né? Então, pensar o problema da natureza na cidade, isso eu pego sobre várias óticas. Então, desde áreas que são definidas como áreas de proteção de manancial, né? Como foi o tema do meu doutorado, né? Até pensar a relação dos rios na cidade, a produção imobiliária nas frentes de água, como os processos de grandes projetos com interesse imobiliário interferem, né, na apropriação da cidade, também interferem na paisagem e na apropriação e exploração da natureza, né, da natureza construída e da natureza natural, vamos dizer assim, né. Outro tema importante é o tema da habitação social, né, olhando para dois aspectos, tanto o aspecto da política, de como a política se constitui, quais são os seus efeitos, né, urbanização de favela, produção de conjuntos habitacionais, mas também um olhar do que não é atendido por essa política, né? Então, entender os processos de autoconstrução na cidade contemporânea, como é que a população de baixa renda, por conta, né, da dificuldade do acesso à terra e à moradia, acabam com sobretrabalho, né, resolvendo o problema com muito esforço e autoconstrução, autoprovisão, tanto da moradia como das infraestruturas. Então, essa aproximação, né, também me levou a trabalhar com as questões de saneamento,
Porque quando a gente olha a precariedade habitacional, a gente pensa a casa, mas a casa na cidade, né? Então, uma das questões importantes para mim, e que também tem interface com o que a gente chama de questão ambiental, são os processos de produção de infraestrutura desigual na cidade, né? O impacto disso no ambiente como um todo, não só para as famílias que estão nas áreas de maior vulnerabilidade e precariedade. Então, um outro grande tema que eu tenho trabalhado é justamente essa interface entre moradia social e saneamento como um direito, né? E, por fim, tenho também um interesse grande em entender os processos de produção imobiliária, né? A partir dos projetos urbanos. Então, entender como a lógica imobiliária transforma tanto a prática do planejamento, né, interfere, né, na formulação do zoneamento, de legislações, de instrumentos urbanísticos, como também na própria produção da cidade, na forma que a cidade assume a partir dessa atividade, né, que é essencialmente econômica. Então, tem também essa linha. No campo do planejamento, a gente aqui no BPT, né, tem trabalhado muito sobre essa perspectiva de pensar a formação do planejador territorial desde a graduação. Quer dizer, o campo do planejamento ele existe, é um campo interdisciplinar, né, principalmente é trabalhado e desenvolvido a partir dos cursos de pós-graduação ou de pessoas que, após formada em diversas áreas, na sua prática profissional vão desenvolver essa habilidade, né, do planejamento territorial. Eu acho que o que a gente tem tentado trabalhar aqui, que é uma contribuição importante da Federal do ABC, é desenvolver essas habilidades para o planejamento territorial desde a graduação, né? Quais seriam essas habilidades? Então, primeiro, entender um processo de produção do espaço e do território de uma forma bastante ampla e complexa, né? Atuando em diversas áreas, de uma forma interdisciplinar, né? Então, primeiro, entender que o processo de planejamento é um processo essencialmente político, né? De disputa sobre os vários espaços, sobre as várias atividades que são desempenhadas no território. E o planejador territorial ele tem que ter um conhecimento, então, dessas diversas disciplinas, né, economia, geografia, urbanismo, a parte de legislação, a parte ambiental, do meio físico, né? Então, articular tudo isso para entender como esse território é produzido e como atuar sobre o território, né? Eu acho que uma questão bastante importante, que é um desafio permanente para o campo do planejamento, é a gente entender a prioridade social dessa atuação, né, dessa profissão. Se a gente olhar para as nossas cidades hoje, elas são extremamente desiguais, os espaços não têm qualidade, os processos políticos muitas vezes de definição, né, dos planos, eles são dominados por interesses que não são da maioria da sociedade, né, não representam as demandas da sociedade. Então, eu acho que um desafio grande do planejamento territorial profissionais que vão atuar pensando nos reais problemas, né, da cidade, do campo no Brasil, né, buscando principalmente atuar para a superação dessas desigualdades, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental e que a gente tenta trabalhar aqui e que, dentre as diversas habilidades que o planejador precisa ter, né, a parte técnica, o conhecimento político e também uma sensibilidade social, né, no sentido de entender os principais problemas da sociedade que precisam ser enfrentados, né. Então, estando no poder público, estando na atuação de movimentos populares ou na assessoria a esses movimentos, ou até mesmo no mercado, né, eu acho que um desafio do campo do planejamento é justamente a gente conseguir atuar pensando sempre na prioridade social e na relevância política e pública que essa profissão deve ter e desempenhar.